Pra variar, pra surpresa de todos os espectadores deste canal, eu estou bipolar com a minha franja. Eu não queria mais estar usando franja, mas ela não cresce, e aí ela fica no cantinho. Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou levar vocês pra passar um dia comigo, porque eu tô meio sem ideia, sabe? Eu não tô mais estudando o suficiente pra fazer um study vlog, que eu estudo, normalmente eu estudo no laboratório, não em casa. E eu, obviamente, não vou filmar por 3 horas seguidas no laboratório, porque tem mais pessoas lá que talvez não gostem de aparecer, não queiram. Eu vou mostrar como tá sendo minha rotina. Eu tô formada, mas eu ainda tô frequentando o laboratório e fazendo a minha pesquisa, porque eu vou emendar direto no mestrado, então não tem porquê eu parar de fazer pesquisa e voltar depois. Eu posso continuar andando com a minha pesquisa e esperar o mestrado começar. O mestrado tá previsto pra começar em agosto, vocês vão saber o tema quando começar. Então, a minha rotina desde que eu voltei pra cá tá sendo basicamente estudar o tema do meu mestrado, porque eu estou aprendendo coisas muito novas que, sinceramente, pra mim são um pouco complicadas. Rodar alguns casos mais básicos pra eu aprender a usar o software que eu vou trabalhar no mestrado. E eu postei no Instagram um story com esse meme aqui, falando que eu tava descobrindo que ele é real. E muitas pessoas falaram, nossa, mas é só abrir o prompt de comando e dar um sudo apt install. Gente, se você estiver usando seu Linux pra rodar Minecraft, o software que eu tô vendo, ele, primeiramente, é gigantesco. Se eu tentar abrir ele no meu coitado notebook gamer, ele explode. E segundo, ele não tem interface. Então, depois que ele instalar, não tem como eu abrir ele. Não tem opção de abrir o software. Eu tenho que usar o software sem abrir ele, entendeu? Tudo pelo prompt. Então, são muitos comandos que eu ainda não conheço. Há muitos erros que podem estar relacionados com computação, com a parte computacional de software, com a parte de hardware, com a parte da física que está implementada nesse software. Então, é um pouco mais complicado do que só instalar e abrir. Eu levei pro pessoal, desculpa, tá bom? Mas eu não quero que diminua a minha dor. Eu não sou burra. Eu sei dar um sudo apt install. Eu só não sei o resto. Vamos falar de leitura. Eu não tenho hora pra ir pro laboratório, mas eu preciso ir pra lá pra fazer algumas coisas, porque de casa eu não consigo, como eu falei, se eu tentar instalar esse software no meu notebook ele explode, o dado já tá quase explodindo, desligado mesmo. Eu tô lendo Crime e Castigo ainda, no último vídeo eu mostrei que eu tava lendo, e eu li os livros mais curtos e mais famosos do Dostoiévski, que são Memórias do Subsolo e Noites Brancas, e eu fiquei completamente apaixonada por esses livros, pela forma como ele escreve, pela forma como ele se expressa, pelas histórias, pela forma como as histórias que foi escrevendo ao longo da vida estão muito relacionadas com as coisas que ele mesmo viveu. E aí eu fiquei com vontade de ler o maior clássico dele, que é Crime e Castigo. Eu vou ter que falar com o microfone assim, porque tem alguém com um carrão e quer que todo mundo saiba que ele tem um carrão, e aí ele tá fazendo randanana na minha rua. Não vai pegar o áudio se ficar muito longe, porque esse livro, ele tá muito relacionado com a própria história de vida do Dostoiévski, porque ele foi condenado e ele passou muito tempo esperando por essa condenação, pelo que viria, pelo que aconteceria com ele. E o personagem desse livro, ele passa pela mesma coisa, ele comete um crime e o livro inteiro é ele remoendo esse crime e pensando em como o castigo dele vai ser ruim quando descobrirem, pensando, não vai ter nada, vai ter sim, e aí é meio que ele enlouquecendo, ele fica maluco, assim, não clinicamente maluco, mas ele fica extremamente perturbado. Ler escritor russo, principalmente Dostoiévski, tem algo de diferente dos clássicos americanos e ingleses, tem algo de diferente. Pode ser que eu esteja tendo o senso crítico de uma barata por achar isso, mas eu vejo muito dos pensamentos e das opiniões do próprio Dostoiévski no Raskolnikov, que é o protagonista desse livro. Eu sei que é muito importante a gente separar o personagem que o autor criou do próprio autor, porque nem sempre um autor que escreve um personagem que é mentiroso, que é mau caráter, é um autor mau caráter. Não necessariamente isso é uma verdade. Lógico que sempre vai ter algum resquício do próprio autor nas obras, mas não vai ser assim. Dá um exemplo. Se você tem alguma intenção de ler O Assassinato do Roger Ackroyd, não sei como fala, e não leu, pula pra esse minuto aqui porque eu vou dar um spoiler. Agatha Christie escreveu um mistério onde o próprio narrador é o assassino e a gente só descobre isso no final. Isso não quer dizer que a Agatha Christie é uma pessoa mentirosa que concorda com esse tipo de ação. Quer dizer que ela escreveu um personagem que mente muito bem, entendeu? Ela sabe construir um personagem que mente muito bem, mas não necessariamente ela mente muito bem. É isso que eu tô querendo dizer. Eu sei que não dá pra separar a obra do autor, mas nem sempre está tão na cara o que o autor quer dizer. Às vezes você tem que separar o personagem, as opiniões do personagem das opiniões do autor. Não necessariamente a obra do autor, não é isso que eu tô falando. Mas enfim, eu tenho a sensação de que tem muita coisa do próprio Dostoiévski nesse personagem, conhecendo a história do Dostoiévski, conhecendo coisas que ele disse, coisas que ele fez, e a própria cultura mesmo da época. Pra mim tem um pouquinho de opinião aqui, sabe? Eu digo no sentido de que as opiniões dos personagens e as coisas que eles julgam certo e as coisas que eles julgam errado parece concordar
com o que o Dostoiévski também julgaria certo e errado. É muito bom você ler um clássico, um livro que foi escrito no século XIX, onde as pessoas já julgam as mesmas coisas que a gente julga hoje em dia, sabe? Então, não diretamente, ele não critica diretamente, mas indiretamente ele meio que cita que ele repreende esse tipo de comportamento, sabe? Comportamentos misóginos, comportamentos pedófilos, comportamentos antiéticos que hoje em dia a gente considera antiético, e pensando em um autor do século XIX, a gente não pensaria que ele acharia essas coisas erradas, mas ele repreende também esse tipo de comportamento. Então, eu tô gostando, eu tô demorando muito pra ler, já faz 2 semanas que eu tô lendo esse livro, e eu ainda tô na metade, mas eu acho que agora eu vou conseguir ler mais rápido. E normalmente eu vou no laboratório de manhã, eu tento ir entre as 8 e as 9h30, só que eu tinha esquecido que eu deixei um vídeo pra eu revisar e publicar hoje cedo, então eu vou um pouco mais tarde do que eu esperava, porque eu quero publicar esse vídeo hoje, então eu vou revisar ele hoje e vamos fazer isso agora, porque já tá ficando tarde. Eu acho que eu consegui dar um jeito na minha franja, ela tá escondida, sem puxar meu cabelo pra cima e me deixar testuda. Acho que a pior parte de tentar esconder a franja é que eu sempre fico testuda, muito testuda. Mas agora eu acho que tá de boa, agora tá bom. Gente, eu mudei de ideia de novo, eu vou de franja. Tá bom, né? Não tá feia. Tá bom. Por que naquele ângulo em que eu me filmo ela fica horrível? Por que tá horrível também? Eu não tô percebendo. Será que o problema é meu óculos? Enfim. O vídeo está sendo postado. Ele vai sair primeiro pra membros e depois pra geral. O meu computador tá com um negócio esquisito na tela. Eu acabei de voltar pra casa e começou simplesmente uma das piores épocas do ano pra se viver nessa cidade, porque aqui já é calor e extremamente seco, porque estamos no Cerrado. E não só isso, essa cidade não tem tipo uma zona metropolitana de cidades em volta. Ela tem uma zona de plantação e criação de gado, esse tipo de coisa. E quando chega perto do final do outono e inverno, tem muito incêndio nessas plantações para limpar e começar uma nova, porque com certeza esse é o jeito mais eficiente de plantar coisas e de manter o solo saudável, mas enfim. E o clima fica tão seco. No último inverno, eu tive que dormir de máscara, porque a máscara retém bastante umidade. Eu não tava aguentando respirar, tipo, dói respirar. Assim, eu sei que eu sou fresca, tá? E aqui a umidade chega, tipo, 10%, 7%, sabe? Tipo, isso é muito absurdo. Isso é umidade de clima desértico. É bom o frio, só que com o frio vem esse ar seco que é insuportável. Comecei do zero as coisas que eu tava fazendo, porque não tava dando certo e eu já tinha feito muitas alterações, então eu acho que começar do zero é a melhor opção. Aí eu deixei instalando lá a parte importante, deixei compilando o código e eu vou almoçar, provavelmente fazer a reunião aqui em casa, porque eu não tenho equipamento de som pra conectar no computador de lá, aqui. E assim, aqui eu tenho um headset cor-de-rosa com orelhas de gatinho, que eu obviamente não vou levar pro laboratório. Então eu vou fazer a reunião aqui em casa. Eu estou feliz com algumas notícias. Não vou contar também, vocês só vão ficar sabendo que eu tô feliz. Tem uma coisa que aconteceu que me deixou meio pá. Eu terminei tudo que eu tinha pra fazer em março. Só que eu só vou colar grau em junho. Eu falo isso faz 15 vídeos já. E eu pedi um atestado de que eu tinha terminado tudo, já que eu não tenho o meu diploma ainda, já que eu só vou colar grau em junho. E a coordenação entendeu que eu queria adiantar a minha colação. Então, eles me deram um atestado de que eu terminei tudo, cancelaram o meu vínculo com a universidade. Então, eu não posso mais comer no RU, eu não posso mais continuar recebendo a minha bolsa de IC,
que, assim, eu estou recebendo pelo trabalho que eu tô indo fazer todo dia lá no laboratório. Era só pra eu ter um atestado de que eu vou ter vínculo até junho, e eles entenderam o pedido desse atestado como um não quero mais ter vínculo, eu não quero mais contato nenhum com essa graduação, com essa faculdade. Não me deram meu diploma, só me enxotaram do portal do aluno. Eu vou ficar sem a bolsa de C que eu achei que eu ia ter até começar o mestrado, mas tá tudo bem. Agora eu vou almoçar e eu irei pra reunião. Eu tô voltando pro lab porque a reunião vai continuar presencialmente. O pessoal tá preocupado com um prazo de um projeto que eu não tô participando. Então, eu vou nas reuniões porque eu sou parte do projeto e eu preciso ir nas reuniões. Só que não tem normalmente tanta coisa pra conversar comigo. Eu não queria, mas eu ainda tenho que ir pra academia, porque eu paguei a mensalidade para ir 6 dias na semana. Então eu vou aproveitar cada centavo da mensalidade que eu paguei pra ir nessa academia e vamos se arrumar comigo. Eu acho que tá começando a render o treino de escada que eu tô fazendo pra acompanhar meu namorado nas trilhas. Acabou que a tarde eu não fui tão produtiva. Calma aí que eu tô procurando meu pente de cabelo. Porque o que acontece? Eu tava tentando rodar o software e tal, fazer o meu código dentro daquele software funcionar. Só que tinha algumas coisas que não estavam dando certo, não estavam funcionando. Aí eu fui mexendo nos arquivos e editando coisa. E acabou que depois que eu consegui corrigir os erros, eu tinha editado tanta coisa que tava todo quebrado. Aí eu deletei a pasta. Então eu só apaguei a pasta e clonei de novo do repositório do laboratório. Ok, ok. E aí começou a dar erro em uma coisa que não era pra dar erro, uma coisa que eu já tinha feito antes, que já tinha dado certo, que nunca tinha dado problema. E aí eu descobri que eu tinha apagado, junto com essa pasta, um arquivo importante que não dá pra eu clonar de repositório. E aí o meu orientador ficou de passar lá pra me ajudar com isso, porque só ele sabe pegar. Eu apaguei uma imagem, CIF, que serve para abrir um container. Só ele sabe pegar essa imagem, eu não sei. Então ele ficou de passar na minha sala, acabou ficando muito tarde e aí eu fui embora pra passar no mercado antes de treinar. Eu fiquei esperando acho que 1 hora mais ou menos. Aí eu li um pouco meu livro, eu fiz um postzinho pro meu Instagram. Basicamente isso. Hoje à tarde não rendeu nada. Eu tô gostando de fazer uma trança meio frouxa, assim, sabe? Porque aí não dá pra ver que meu cabelo é tão fino. E ele não fica esquentando a minha cabeça e meu pescoço. E ainda bonitinho. Hoje eu vou treinar ombro e tríceps. E fazer mais a minha escadinha. Eu tava fazendo 1 hora, só que agora eu tô fazendo um pouco menos, porque eu tô ficando exausta, tipo, literalmente exausta. Minha perna está falhando depois dos 40 minutos. Sabe quando falha de fazer exercício? E, tipo, você não tem força pra levantar. Não é que tá queimando, é que tá falhando. Eu não sabia que era possível a perna falhar no cardio, mas aparentemente, depois de você treinar a perna por 1 hora, é possível sim. Então eu tô fazendo cardio um pouco mais moderado, mas ainda assim é bastante. Eu tô fazendo entre 40 e 45 minutos de escada. E eu tenho que atualizar a minha leitura no Kindle. Essa aqui é a minha bolsinha de academia. Eu ganhei de brinde num evento que foi ano passado, da Liga Espacial Brasileira. Inclusive, me convidaram de novo pra esse evento esse ano. Tipo assim, eu ganhei a credencial de convidado VIP. E eu tô pensando se eu vou ou não. Porque, bom, normalmente ele acontece no Expo Center Norte. Tem uma moto passando. E acontece que eu não gosto de andar
naquela parte de São Paulo sozinha, porque eu tenho cara de sonsa. Vocês veem minha cara, vocês assistem meu vídeo vendo minha cara. Eu tenho cara de sonsa. Assim, eu sou uma pessoa muito assaltável, sabe? Então eu não sou muito fã de andar sozinha na rua, muito menos perto do Expo Center Norte e do Center Norte. Então se ninguém for comigo, eu não vou, apesar de ter ganhado credencial VIP. Mas se alguém for comigo, vai ser na semana que vem. Mas enfim, o que eu ia falar, o mesmo livro que eu tô lendo físico, eu também levo no Kindle, porque eu tenho muita vergonha de sacar um livro de 600 páginas da minha bolsa pra ler na escada. Tipo assim, eu não gosto de ser julgada de performática, apesar de achar que quem julga os outros de performático é porque tem zero personalidade, zero carisma, porque o comum, né? Porque, tipo assim, eu acho que as pessoas julgam de performático qualquer coisa que é fora do comum. E aí eu prefiro ler no meu Kindle, porque não dá pra enxergar as letrinhas de longe e a maioria das pessoas nem sabe que é um Kindle. Tipo assim, olhando de longe, parece qualquer dispositivo eletrônico. Eu já vi um cara que levava um iPad, parecia que tinha o tamanho da tela do meu notebook, pra assistir One Piece na escada. Então, assim, eu acho que chama menos atenção eu levar um dispositivo eletrônico que é algo entre um celular e um tablet, mas não é nenhum dos dois. Dá pra ver que eu tô lendo, mas ainda assim eu tenho menos vergonha do que levar um livrão. E também o livro provavelmente ia cair e ia rasgar, ia fazer a maior bagunça, eu ia cair junto. Enfim, nunca mais ia fazer escada na vida, porque cair no meio do cardio é uma das coisas mais vergonhosas que pode acontecer, já aconteceu comigo. Eu terminei de ler um episódio, terminei de ler um capítulo hoje no laboratório. Agora eu tô no capítulo 5, da parte 4. Gente, o meu Kindle, ele é um senhor. Ele é um senhor de idade. Eu tô na quinta parte. O meu Kindle, ele já é um senhor de idade. Ele é um modelo de 2019. Então, a entrada de carregar, ela ainda é a USB normal. Não é a entrada USB-C. E é tão difícil achar esse tipo de cabo aqui na minha casa. Eu tenho um que funciona bem. E eu esqueci ele em São Paulo. Então, agora o meu Kindle, ele carrega com um cabo que tá bem xoxo, capenga. Eu acho que eu vou comprar um cabo novo pra ele amanhã, se ainda venderem esse modelo de cabo. Porque ele funciona super bem. Tipo assim, a bateria dele antes durava 3 semanas, agora dura tipo 1 ou 2. E pra mim, 1 semana, 2 semanas ainda é muita coisa, sabe? É tempo suficiente pra eu ler um livro inteiro. Eu não quero trocar de Kindle. E eu comprei uma capinha pra esse aqui, enchi ela de adesivo. E os adesivos, eles estão colados aqui. Eu vou ficar com tanta dó de trocar. Enfim, eu vou pra academia agora porque está ficando tarde. A Javier me deu essa botinha de presente pra gente fazer trilha. Inclusive, eu já fiz trilhas com ela, por isso ela tá meio suja. E eu tô gostando de treinar, porque ela é bonitinha. Tem uma definição que sempre deixa o meu cabelo bonitinho. Eu tô abrindo o pote do meu creme porque ele tá acabando. Dividir em 4 partes e fazer rolinhos. Eu não filmei meu skincare porque eu não consigo achar um ângulo bom no banheiro. Saibam que eu fiz meu skincare. Aí eu faço os cachinhos com qualquer creme pra pentear. Eu gosto desse da Scala, que como vocês podem ver já tá acabado. E depois eu passo um olhinho. Esse olhinho da Lula é simplesmente perfeito. E eu passo o óleo com ele molhado, depois eu passo com ele seco de novo. E quando eu acordo eu passo de novo e ele não fica oleoso. Essa é a parte boa de ter cabelo fino. Boa não, né? Porque eu gasto muito óleo pra ele ficar definido. Só que eu posso passar quanto óleo eu quiser que ele não fica oleoso de jeito nenhum. Fica, se eu exagerar. Mas pra eu exagerar eu tenho que usar muito, muito olhinho. Que é a primeira vez que eu vou me mostrar na internet com um bob no cabelo. Terminando o skincare. Eu tô usando esse sérum faz, tipo, um mês, eu acho. E eu acho que ele tá deixando a minha pele bem mais uniforme. Eu sei que os efeitos do skincare a gente leva, assim, meses pra perceber. Só que eu senti ela um pouquinho mais glow, sabe? Minha pele tem umas marquinhas aqui e ela não sai de jeito nenhum. Deixa eu mudar a luz. Pronto. E aqui também, por causa do frio, fica muito vermelho. E aí parece que eu tô queimada só aqui. Coloquei esse moletom só pra não aparecer de pijama no vídeo. Só que acontece que aqui tá muito calor. E eu tô morrendo de calor. Agora eu acabei de passar o hidratante. E aí minha pele fica brilhante. Por horas e horas e horas. E eu esqueci de mostrar isso no começo do vídeo. Mas esse lip balm da Ruby Rose,
É um dos melhores hidratantes labiais que eu já usei na minha vida. E ele foi tipo R$ 15. Pronto, eu tenho que deixar o meu cabelo secar antes de dormir. E agora eu vou jantar. Esse foi basicamente o meu dia. E os meus dias estão sendo assim, desde que eu voltei pra cá. Basicamente a mesma coisa. E eu conversei bastante com meu namorado agora à noite, por ligação mesmo. E eu não gravei, obviamente, porque eu tava conversando com ele pelo mesmo celular que eu tô usando pra gravar agora. E agora eu vou ficar assistindo algum vídeo do Alan Zoca jogando jogos de terror, porque eu sou viciada em assistir jogos de terror antes de dormir. É tipo assim, uma dependência emocional. Eu não consigo ficar com sono e pegar no sono se eu não ver alguma gameplay de jogo de terror. Eu não sei por que tem que ser jogo de terror, eu acho que é porque eles são escuros e aí não me incomoda tanto a luz da TV. Depois eu vou ler mais um pouco, porque eu demoro muito pra pegar no sono e eu acordo muito fácil, mas eu durmo, eventualmente. Uma hora você dorme se você ficar a noite inteira deitado na cama.